Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, diante do altar do teu amor, entregamos nossas rogativas, rogando, Senhor, que seja feita a tua santa vontade em nós. Como crianças perdidas, pedimos muito e não sabemos o que é bom para nós. Como jovens adolescentes, espiritualmente falando, queremos muito mais e temos conflitos, algumas revoltas, e queremos modificar tudo à nossa volta, esquecendo que nós mesmos estamos na contramão da vida. Assim, em Cristo Jesus, nós não sabemos ainda o que é bom e útil para o nosso amanhã. Então, ajude-nos a compreender, a ter olhos para ver, enxergar, ouvidos para escutar, para compreender, coração para aceitar, mesmo que esteja na contramão das nossas convicções interiores, pois ainda, Senhor, somos fortes na maldade, mas muito frágeis na obediência. Pois ainda, Senhor, gritamos quando queremos impor a nossa vontade. E quando vamos fazer uma prece, cochichamos, Senhor. Perdoe-nos, que possamos transformar e assim fazer da verdade a nossa força, o alicerce, na tua direção. Abençoe esta casa, amado Jesus, este templo fraterno, este centro espírita. Acolhei, Senhor, em teu coração bondoso, as almas encarnadas e desencarnadas, e de onde vier e como vierem, possam encontrar e receber, Senhor, a tua paz, a luz da verdade. Direcionai, amado Cristo, aos lares, famílias e familiares aqui representados, as tuas bênçãos de amor. Irá em cada lar. Fazei, Senhor, a tua moradia através da vivência de teu evangelho, na fraternidade entre todos, na tolerância, na resignação, na humildade, por aqueles que ainda não despertaram para as verdades. Amado Jesus, abençoe os trabalhadores desta casa espírita. Somos servos do teu servos, aprendizes do teu evangelho. Conceda-nos, Senhor, a capacidade de interpretar a tua vontade e de espelhar a tua imagem. Abençoai, Jesus Cristo, o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento, Senhor, seja um precioso medicamento, nele impregnadas substâncias sagradas das tuas energias de cura. Abençoai aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até a nós. Amado Jesus, estenda tuas mãos santas sobre este caderno de prece, neste caderno de amor e em cada nome que aqui se encontra, e aonde estiverem, possam receber, Senhor, a visita do anjo amigo, auxiliando, transformando, renascendo a esperança no coração de cada um que encontra-se em sofrimento, em dor, em fragilidade. E que assim, fortalecidos por tua energia de paz e amor e esperança, possam buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Nas águas aqui trazidas, em cada recipiente, estenda tuas mãos, Jesus, e assim como transformastes águas em vinhos nas bodas de Canaã, transformai esta simples água no mais precioso medicamento, que ao ingerir ou passar em suas dores ou feridas, possam os irmãos encontrar a melhora e a cura do corpo físico e espiritual, pois transformam-se
em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoai a colônia Santa Marta, as creches, asilos, presídios, orfanatos, nos hospitais, nos leitos, nas casas, nos abrigos. Onde houver, Senhor, um catre onde escuta um gemido, nas ruas, abandonados, aos drogados, alucinados, rogamos tua misericórdia e tuas bênçãos, Senhor, e o amparo de um anjo amigo a estender a mão, a buscar a salvação, o alívio. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professarem cultos e credos, diferentes e diversos do nosso. Abençoai, Jesus Cristo. Iluminai, amado Jesus, nossa nação querida, este país que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Estendei, Senhor, tuas bênçãos sagradas, de luz e verdade, aos corações corajosos, aos corações que têm, Senhor, a lucidez das tuas verdades, de amar a Deus, de amar a família e a pátria, de viver, Senhor, sobre a luz da verdade. Afastai, afugentai, tirai as forças da maldade, das trevas, para que ela não abocanhe o alimento santo e sagrado. Estendei sobre toda a humanidade as bênçãos santas e sagradas da tua paz e do teu amor. Que o teu reino há de ser sobre a face da terra, reino de amor, de bondade e verdade. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade o Evangelho de Jesus, a luz da verdade de Cristo, a compreensão da vida, como nós precisamos de compreender a vida, não só a vida presente, atual, agora, não. Compreender a vida que nós já passamos, os acontecimentos. Compreender a atualidade, porque nós somos hoje o fruto de nossas experiências do passado. Você é a construção de você mesmo. Não pense você que você é um acaso do destino, é uma coincidência. Não, você não é. Nem o acaso e nem coincidência. Você é a construção de você mesmo. Através dos tempos idos, de tuas escolhas. Assim é como você está hoje. Compreende? Jesus Cristo disse para nós, a cada um segundo suas obras. Você é a obra que você mesmo construiu. Está insatisfeito? Ela não te serve mais? Aí vem a grandeza do nosso Pai, que nos permite modificar a nossa trajetória. Que nunca nós estamos condenados e nem fadados a dor e sofrimento quando nós fazemos as modificações da construção. Compreende? Liberte-se. Deixa um espaço para o novo espiritual. Faça o renascimento em tua alma, em teu ser. Assim como Paulo, assim como Saulo fez naquele paradigma existencial nas portas de Damasco. Faça esse paradigma existencial na sua vida. Nós não nos bastamos mais. A construção que fizemos já não nos basta mais. Estamos angustiados, tristes, enfermos da alma, debilitados do corpo, sem compreensão nas lides familiares. Então é chegado o momento da renovação. Jesus Cristo
prometeu para nós, quando estivéssemos cansados, Ele enviaria o Consolador prometido. E esse Consolador nos esclareceria e traria a luz da verdade para falar tudo aquilo que Ele disse, esclarecer o que não foi compreendido e mostrar aquilo que ainda não poderia ter sido mostrado. E vem o Espiritismo cristão. As perversas forças do mal ou da ignorância interpretam o Espiritismo como se fosse algo do sobrenatural. Não é. É pelo contrário. Não é sobrenatural, é sobre a natureza humana. Então precisa-se de coragem para erradicar esses preconceitos que foram colocados dentro de nós. O Espiritismo não é sobrenatural, é sobre natureza. É sobre a naturalidade. Muitos ainda se encontram com os olhos fechados porque não querem ver, tapando os ouvidos, como criancinhas que dizem que não querem escutar a bronca, o conselho. Assim como os nossos antepassados, quando caía um raio e quebrava, rachava uma grandiosa e frondosa árvore, eles ajoelhavam e ali cultuavam, ia lá, matavam um ser vivo e dava para o Deus trovão, achando que aquilo era a força de um Deus que estava lhe cobrando um tributo. Hoje cai um raio, nós sabemos o porquê. Nós sabemos o porquê. Não é? São as concentrações das energias da natureza que fazem suas descargas. Isso é a ciência. É o acúmulo energético dos fatores das águas que estão nas nuvens sobrecarregadas com esses íons positivos. Mas nós já demos mais um passo, nós espíritas. Sabemos porque o Espiritismo é uma ciência, é uma religião, e ela estuda a natureza, ela estuda os fenômenos da vida. Então nós já sabemos que o raio não é o Deus trovão, e não é só a descarga das energias concentradas nas nuvens. Nós sabemos que tem algo mais. Pois nós sabemos que estas concentrações de energia são psíquicas dos habitantes do planeta Terra e das localidades aonde movimentam esses fatores psíquicos negativos. E que esses raios são a descarga elétrica para aliviar os fatores energéticos no campo mental da humanidade, encarnada e desencarnada. Porque senão o ser humano ficaria louco. Os desencarnados morreriam pela segunda vez se fosse possível. Então nós já sabemos. Mas isto são para aqueles que têm olhos para ver, ouvidos para escutar e coração para aceitar. Então o Espiritismo não é para todos. Pois não são todos que estão preparados para aceitar as verdades. Porque muitos querem estar dentro da sua zona de conforto, enquanto a zona de conforto não seja abalada. Só que dia após dia, esses confortos estão ficando em desconforto. Porque a pessoa não aguenta nem dentro de si própria. Então ele criou a zona de conforto, mas ela não aguenta viver dentro dela. Porque a zona de conforto não é questão material, não é questão de ter, não é questão de poder, é questão de ser. Muitos buscam a zona de conforto em lares chiques, bem estruturados, climatizados, móveis de últimas gerações, alimentação extraordinárias, mas vivem tristes dentro de si.
Por quê? Porque elas não estão encontrando a lucidez da verdade. E elas temem essa verdade. Porque a verdade pode libertá-las, mas elas querem ser escravas delas mesmas. Elas querem ser as coitadinhas do mundo, da sociedade. Elas querem ser os diferentes. Até quando a dor não ultrapassa a sua vontade. Até quando a dor não ultrapassa o seu orgulho. Até quando a dor não ultrapassa as suas mentiras construídas através das suas verdades. Aí quando ultrapassa, quanta dor e sofrimento para reconstruir. Hoje nós entenderemos e falaremos do Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira propriedade. Iniciarei, antes de explanar ou de ler o Evangelho, gostaria de fazer uma pergunta que está contido no Evangelho, nessa lição. Qual é a tua riqueza no coração? Qual é a tua riqueza do coração? Pense nisso. No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, a verdadeira propriedade. Verdadeiramente, o homem só possui como seu aquilo que pode levar deste mundo. Olha só como inicia essas verdades de Jesus. Pronto. O que você pode levar deste mundo é aquilo que é seu. De bom ou de ruim, do que encontra ao chegar e do que deixa ao partir, desfruta durante sua permanência na terra. Mas, forçado que é abandonar tudo, tem apenas o usufruto e não a posse real. Quanta dor, quanto sofrimento pelas coisas que não lhe pertencem. Quanta preocupação que ocasiona em dor e confusão mental e emocional por coisas que não te pertencem, que não é seu. Quantos medos de perder tudo, sendo que nada é seu. Como explicar a pessoa ter medo de perder aquilo que não lhe pertence? Conheci uma senhora que era casada com um dos homens mais ricos do estado de Goiás. Uma fortuna incalculável. Escutei da própria boca do marido dela dizendo que ele ganhava R$ 2.350 por hora, 24 horas por dia. 365 dias e 6 horas por ano. 364 e 6 horas, né? Aumentei um dia, ele ia ganhar mais. Mas ela era insatisfeita. Mas ela tinha medo de ficar pobre. Várias fazendas. Nessas várias fazendas, plantação de cana-de-açúcar. E dentro de uma dessas fazendas, uma grande usina de álcool. Uma das maiores do Brasil. Que trabalha em 24 horas ininterruptos. Moendo as canas, fabricando álcool. E vendendo álcool, e recebendo dinheiro, prosperando. Tem mais de 2.500 funcionários. Mas ela tinha 3 vestidos. Ou tem, se não morreu. Por que ela não tinha 4 vestidos? Porque ela tinha medo de gastar e ficar pobre. Você está compreendendo isso? Aí nós caímos naquela indagação que diz assim: aquela pessoa era tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tinha era dinheiro. Aprisionados na materialidade, sem conseguir encontrar o seu eu existencial, o seu eu espiritual, o seu eu individual, o seu ser eterno e imortal. Compreende isso? O que você acha que é seu?
Só as qualidades que você tem no coração. Que qualidades são essas? Elas são boas ou são ruins? Isso te pertence. E é isso que te constrói, e é isso que você é. Você pensa que o filho é teu? Você pensa que a esposa, a mulher é tua? Você pensa que o marido é seu? Você pensa que os bens que você tem é seu? É tudo usufruto. Os filhos Deus permitiu nascer ao teu lado, ao teu redor ou no teu ventre, para que você desenvolva a capacidade do amor e da conquista. Porque traz uma criancinha indefesa para que você cuide dele. Para que você cuide desta criança que chora, que pede para mamar, que pede alimentação, que pede asseio, o banhozinho, a roupa que está apertada, que está calorenta. Não é seu. E nesse cuidado desenvolve nos pais ou nos tutores ou naqueles que se colocam como pai, que tem muito mais merecimento do que o próprio pai, porque ele não tem obrigação, ele está fazendo por devoção, porque coloca naquele adulto a capacidade de amar. E então desenvolve o maior patrimônio, a pedra preciosa, o diamante raro, a riqueza inesgotável para a eternidade, o amor no coração. Compreende isso? As leis de Deus são tão sábias, mas nós precisamos ler os códigos para, ao menos, não é entendê-las por enquanto, mas é aceitá-las. Com resignação e desenvolver em nós os patrimônios que os ladrões não roubam e as traças não corroem, e a ferrugem não corrói. Está compreendendo isso? Quando nós falamos de propriedade, eu lembro do meu velho paizinho, que contava a história, ele gostava de Salomão. Era um homem muito rude, mas que tinha um grande coração. E certa feita, depois busquei nos livros sagrados a história, mas eu admirava essa história desde criança. Certa feita, no reino de Salomão, muitas mulheres estavam ali, perto, próximo do palácio, para dar à luz. Porque elas eram casadas com soldados, com guerreiros de Salomão. E se reuniam em um grande galpão para que lá dessem a luz. E quem dava a luz a menino homem saudável, com estrutura óssea, com tronco avantajados, a mulher recebia muito mais atenção, muito mais privilégios. E aquelas que davam à luz a mulheres eram relegadas para a periferia da cidade. Não eram tratadas com decência. A mulher nada valia naquele tempo, porque a mulher era só a parideira. Ela era só para perpetuar o poder quando nascia filho homem forte. E ai da mãe, da mulher, se nascesse um filho defeituoso. Ai dela, a culpa era dela. Tanto é, se nascesse mulher, muitas vezes o marido ou o homem ignorante xingava e algumas vezes até espancava. E naquela noite, várias crianças nasceram. E tinha 2 Cutler ao lado um do outro. Nasceu um filho forte, com choro que denotava ali um grande guerreiro no futuro, porque tinha um choro forte, grosso, gritava,
E ao lado, nasceu uma jovenzinha, uma criancinha, uma mulherzinha. Estrutura frágil, delicada, linda, mas delicada. Não era homem. Não serviria para proteger o império de Salomão. A mãe que teve o filho agradeceu a Deus, ficou honrada. A mãe que teve a filha ficou revoltada. Passaram-se as horas, a noite se adentrou. Todos dormiram. Nas altas madrugadas, a mãe que teve a filha levantou e foi lá e trocou. Pegou o filho varão e deixou a sua filhinha, a princesinha, nos braços da mãe que havia adormecido. Retornou. Deitou com o filho homem da outra mulher. E dormiu o resto da noite porque estava cansado, porque ela ficava vigiando o tempo inteiro. Amanheceu o dia. Adentraram as ajudantes. Era a hora das asepsias, dos registros, das catalogações das crianças. E assim, a mãezinha acordou quando viu que nos teus braços estava uma menina. Ela deu um grito de desespero. Meu Deus, trocaram meu filho. Quero meu filho. E assim, ocasionou-se uma confusão. Ela olhou para a outra e apontou, você roubou meu filho. E ela, a outra, disse, larga de ser mentirosa. Você está querendo meu filho? Porque para ter privilégio, eu vi quando você deu à luz a esta menininha. Esse filho é meu, saiu do meu ventre. As duas quase foram as vias de fatos ali. A gritaria. Trouxeram os soldados. O comandante não sabia o que fazer. É teu filho? É meu filho. É tua filha? Não, esta filha é dela. Aquele filho que é meu. A outra, essa, ela está mentindo. A filha é dela, ela está querendo meu filho para ter privilégio. E o comandante disse, cale-se as duas. Peguem os filhos das duas e tragam as duas. E levaram para o rei Salomão. Pediu desculpa e perdão por incomodá-lo. E contou o caso ali no pé de ouvido dele, dizendo o que estava acontecendo. Rei Salomão levantou do trono e olhou para a mulher que estava com uma criancinha feminina no colo e disse, de quem é esta criança? Ela é dela. Cadê teu filho? Está nos braços dela. Ele olhou para a outra e disse, de quem é esse menino? Ela disse, é meu. De quem é aquela menina? Ela é dela. Salomão olhou para as duas e disse, as duas estão falando que o filho homem é delas. Traga aqui este menino. Levaram a criança para Salomão. Salomão pegou numa perna do menino, de cabeça para baixo entregou para um soldado. Pegou a outra perna, chamou outro soldado, entregou para outro soldado. Falou, segure, me dá a tua espada mais amolada. Pegou-se a espada, olhou para as duas mães, que eram donas daquele menino. Disse, vou partir essa criança em dois. Você ficará com um pedaço, a metade, e você a outra, já que as duas são donas. Levantou a espada e quando ele iria descer para partir a criança em duas, a mãe disse, pelo amor de Deus, a criança é dela. Pode entregar, é dela. Esta criancinha, esta mulherzinha, este ser feminino que está nos meus braços é minha filha. Peço perdão pela mentira, peço perdão. Salomão pegou a criança, jogou a espada, levantou a criança, pegou e disse para o soldado, pegue a criança, a mulher. Pegou o filho homem e disse, mãe, a criança é tua, porque só o amor de mãe que tem esse desapego. A outra ficou calada. O filho não era dela, ela não ia falar que tinha mentido, permitiria que cortasse a criança no meio.
Isso chama-se a luz da verdade do amor no coração. Então, essa história mostra para nós o que é seu. O que é seu é tudo aquilo que está dentro do teu coração que você ama. Não importa onde estiver, você vai querer o melhor. Isso é a verdadeira propriedade. Essa história é fantástica. Traz para nós a luz de uma compreensão na caminhada da vida. O que está te aprisionando? O que está te matando interiormente? E você acreditando que te pertence? Muitas vezes é uma ilusão, é uma mentira que nós construímos dentro de nós e sofremos por ela. O que é, afinal, que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que traz e o que leva, e que ninguém tem o poder de lhe tirar, que servirá a ele no outro mundo muito mais do que neste. Dependerá dele ser mais rico em sua partida do que quando chegou, visto que, do que tiver adquirido em bens morais, resultará a sua posição futura. Quando o homem viaja para um país distante, arruma sua bagagem de acordo com o uso daquele país. Não carrega o que lhe será inútil. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura. E fazei provisões de tudo o que poderá vos servir lá. Analise a sua posição sobre a vida. Nós estamos vendo as gerações decaindo-se na ordem moral da humanidade. No Japão já caracteriza-se a geração de inúteis. São os filhos que não trabalham, que dependem dos pais. Em tudo, nós estamos falando de filhos de 30, 40 anos. E pais de 70, trabalhando arduamente, após aposentados, para cuidar daquilo que eles acreditam que é deles, é posse. Eu vejo mães, pais, acreditando que os filhos são seus, que projetam naquela criança a sua vontade. Nós vemos hoje que no nosso país, poucas criancinhas vestem como crianças. Colocam em menininhas roupas obscenas, roupas sensuais. Brincadeira de boneca é coisa de menino bobo. Tem que brincar de maquiar, de passar sombra, rímel, de fazer sobrancelha, de pintar cabelo. Nós estamos falando de criancinha de 8 anos. De usar shortinhos, mostrando partes do corpo, achando que está tudo normal. É tudo tão natural. Os filhos homens, colocando sobre eles um poder que não entendem, compreendem e não têm, mas que usam o poder como se fossem ali coroados como reis do lar. Eu lembro quando a primeira vez que um filho meu disse, o meu carro, eu olhei para ele e disse, você comprou? Eu não sabia que você tinha dinheiro. Ele me olhou assustado, eu falei, não, o carro não é teu, o carro é meu, está no meu nome. Eu trabalhei, juntei o dinheiro, comprei, financei uma parte. Não, você terá o usufruto. Passeamos, vamos lavar. Ai, não, vamos lavar. Você andou? Vamos lavar. Ah, para muitos pais que criam seus filhos como reis, isto é uma aberração. Mas isto é a construção da verdade. Isto é a construção da realidade. Porque chegará quando um momento, aquelas criancinhas ficarão adultas. Eles não quererão mais ter responsabilidade de adquirir, compromisso para adquirir, não. Só terão vontade de ter. E aí invade o cartão de crédito do pai, invade o cartão de crédito da mãe,
invade o cartão de crédito da aposentadoria dos avós, massacram aqueles que são frágeis emocionalmente, que não auxiliam nada dentro de casa. Pois criança não pode trabalhar, criança tem que estudar, tem que brincar. Concordo plenamente. Mas quem disse que lavar um banheiro é trabalhar? E os pais, mais desavisados ainda, querem educar seus filhos no capitalismo insano, diz para eles, se você lavar o banheiro que ele sujou, eu te dou R$10. É? Ensinando aquelas crianças a cobrar dos próprios pais. A cobrar as atividades que eles participam dentro da própria casa. Por que os pais fazem isso? Porque eles acreditam que são donos dos seus filhos. Eles não querem acreditar que aquele filho é filho de Deus, que Deus deu uma alma para vir ao seu convívio, para que ele aprenda com aquela criança, mas que ela também eduque e desenvolva na criança hábitos bons, positivos, construção de virtudes e moralidade. Isso chama educar. Educar. A única coisa que nos leva à prosperidade, ao infinito das possibilidades, chama-se educação. A construção de virtudes e hábitos positivos e bons. Porque a construção de hábitos negativos leva a fadar aquele ser que pratica, porque ele materializa, e tudo que é material se transforma, se acaba com o tempo. Está compreendendo isso? Então, ele não ama teus filhos, ele só tem como posse para as suas vaidades, para seus interesses, mas ele não ama. Porque se ele amasse, ele abdicava-se das facilidades e dava educação aos filhos para que o filho conheça a prosperidade no futuro. Está compreendendo isso? Compreende isso? E ele continua. Ao viajante que chega a uma estalagem, é dado um bom alojamento, se puder pagar. Aquele que tem pouca coisa, é dado um pior, quanto aquele que nada tem, é deixado ao relento. Qualidades. Qualidades. É a única moeda que chega-se no mundo espiritual. Virtudes são os valores que leva. Toda a construção na matéria aqui ficará. Então, aquele filho, aquela criatura que desenvolve em si as pedras preciosas das virtudes do coração, ele é um ser milionário, é um ser rico. E ao desencarnar, ele recebe extraordinárias estalagens. Enquanto aquele que nada tem, vai para as profundezas dos umbrais, amargando prantos e ranger de dentes para a eternidade enquanto dure o seu sofrimento. Assim acontece ao homem quando chega ao mundo dos espíritos. O lugar para onde irá depende de suas posses, mas não é com o ouro que pode pagar. Ninguém irá perguntar-lhe, quanto tinhas na terra? Que posição ocupava? Eras príncipes ou operário? Mas pergunta, o que trazes? Não será computado nem o valor de seus bens, nem o de seus títulos, mas sim a soma de suas virtudes. Agora eu te pergunto, novamente, assim como eu perguntei no início, responde para você. Quais são os tesouros das virtudes que tem em teu coração? Você sabe o que é reforma íntima? É a reconstrução de nós mesmos. Quando você está triste com teu lar, quando você não está gostando de tuas roupas, quando você abre teu guarda-roupa e olha para as roupas e fala, meu guarda-roupa está ultrapassado, fora de moda. Você faz o quê? Quero fazer uma renovação na minha roupa. Você vai buscar um estilo, ou manter o estilo que tem, mas buscará roupas melhores. Isso é uma reforma no seu vestuário.
Quando você está falando, mas minha casa, a pintura está velha, está gasta, os móveis já estão velhos, desgaste pela história vivida no cotidiano dentro desta casa. O piso já está embaçado, quero fazer uma reforma. Aí você começa a destruir tudo. Buscar coisas novas. Escolher tintas boas, cores que te agradam, para você se sentir melhor dentro da tua casa, do teu lar, do templo material que você habita e convive. Assim é quando o seu veículo também você cansa dele. Agora eu te pergunto, você não está cansado de sofrer dentro de você, não? Você não está cansado com os seus pensamentos? Não está cansado com a forma e expressão dos seus sentimentos e emoções? Não está cansado com suas atitudes que já não te servem mais? E você tem um celular aí que está gritando, por misericórdia e amor de Deus, desligue-o. Você não está cansado de sofrer? Você está aprisionado a vícios? Você, para sentir vivo, você tem que beber, fumar, você tem que mentir, você tem que falsear, você tem que fazer viagens ilusórias, você tem que ficar à toa, você tem que construir nada para se sentir feliz? Porque ao construir algo material para se sentir feliz, você está construindo nada, porque aquilo não é nada que te pertence. Então, se você está cansado, faça uma reforma íntima. Abrange teus pensamentos para a verdade eterna. Abre teu coração para dissipar as trevas da raiva, da mágoa, da ilusão. Eu tenho um filho adotado. Adotei-o quando eu tinha 16 anos. Quando ele chegou na adolescência, ele entrou em uma crise existencial. Porque uma boca maldosa disse a ele que ele era adotado, eu estava preparando o caminho. E ele ficou revoltado, entrou em depressão. Um dia eu o chamei para conversar e disse para ele, rapaz, ao invés de entrar nessa crise existencial, quem é meu pai? Você deveria bater seus joelhos no chão, porque você encontrou um cara que pôs o nome dele no seu sobrenome, que te ama e te amou, que te amará enquanto vida tiver, que trata você melhor do que trata os próprios filhos biológicos, porque com medo da rejeição, com medo da solidão, com medo da depressão, com medo da fragilidade, dediquei maior atenção. Você deveria agradecer a Deus, porque é o único homem que eu conheço que tem 2 pais. Levanta, vá atrás do teu pai biológico, abraça-o, ama-o, mas entenda, eu sou seu pai espiritual. Isso não vai mudar, porque foi eu que quis abraçar essa causa, eu que quis te adotar, porque quando eu te encontrei, eu não podia colocar meu nome no teu. Por quê? Porque eu era de menor. Eu esperei 5 anos, quando inteirei 21, peguei o registro dele, levei no cartório e falei, põe meu nome aí e acrescenta meu sobrenome no nome dessa criança, porque ele é meu filho. A pessoa não me perguntou se era filho biológico, então foi meia mentira, porque é filho espiritual. É teu filho mesmo? Eu falei, é. Colocou imediatamente e colocou nos arquivos do cartório. Está lá. Meu sobrenome no final do nome dele. Então, são formas e expressões de olhar. Levou-se mais alguns meses e anos até ele entender essas verdades, porque estava muito grande para o seu pequeno cérebro materializado na época. Compreendeu? Foi atrás do pai dele. Conviveu, encontrou laços afetivos, e até hoje nós somos, da mesma forma, filho e pai espiritual. Não tem um dia que ele não manda uma mensagem para mim. E não tem um dia que eu não devolva a mensagem dele. Bom dia, filho. Feliz dia, filho. Compreende? Formas de olhar as coisas. Olha tanto que é bonito olhar a luz da verdade. Muitas vezes, nós nos apegamos a coisas pequenas e fúteis e jogamos fora aquilo que é eterno e maravilhoso. Olha que coisa mais linda. Hoje eu não tenho nem um pai nem uma mãe na face da terra.
Mas gostaria de ter uma madrasta. Entende isso? Adotar uma pessoa como mãe, a coisa mais linda do mundo. Fazer a válvula de escape do coração, do amor grandioso que habita em meu coração. Aí eu trato todos e todas com o mesmo sentimento de um filho ou de um pai. Aí não cai nas tristezas, não tem preocupação material, não tem dor e sofrimento existencial. Compreende a grandeza? Estou te mostrando um novo caminho, aquilo que Paulo falou, um caminho sobremodo excelente de olhar a vida. Estou mostrando, mas não é meu, é de Cristo. Só estou te apresentando. Eu lhe apresento um caminho sobremodo excelente, disse Paulo. E quando eu era forte, eu era fraco, mas hoje que sou fraco, eu sou forte. O que quer dizer nesse parafrasear? Que quando ele se achava forte na matéria, que ele destruía as coisas materiais, ele era fraco, porque ele estava destruindo a si mesmo. E agora que ele era fraco perante a matéria, ele era forte perante Jesus Cristo, perante as leis eternas e imortais. Está entendendo isso? É esse caminho sobremodo que ele lhes apresenta. Use tudo que tu tem. Ame as coisas que você tem como possibilidade. Cuide delas. Mas quando tirarem, vai com Deus. Ame as pessoas que você convive, no teu trabalho, na rua, no teu comércio, aonde for. Dê um bom dia redondo, pergunte como está a vida da pessoa, pergunte se você pode ser útil. Construa o reino de amor ao teu redor, porque ao construir o reino de amor ao teu redor, você terá um reino de paz e de amor em seu coração. Você se rejuvenesce, você não adoece. Depressão, ansiedade, crises existenciais e de loucura, você conhecerá só como história e lenda, porque não te pertence mais. Quantos tinhas na terra? Que posição ocupava? Era príncipe operário? Mas te pergunto, o que traz? Não serás computado nem o valor de seus bens, nem o de seus títulos, mas sim a soma de suas virtudes. Portanto, é desse modo que o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes da sua partida pagou sua entrada no outro mundo com ouro, pois terá como resposta: os lugares daqui não são comprados, são obtidos pelo bem que você fez. Com a moeda terrestre, pudestes comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo é pago com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Quais são as qualidades da alma que habita em seu coração? Quais são as virtudes que tem em seu coração? É rico dessas qualidades? Seja bem-vindo e vai aos primeiros lugares, onde todas as felicidades te esperam. És pobre delas? Vai para o último lugares, onde serás tratado de acordo com as tuas posses. Compreende? Compreenderam agora, quando nós iniciamos essa tarde maravilhosa dizendo que nós somos frutos de nós mesmos? Que você é a construção de suas decisões? Compreende isso? Se você quer ser rico, ter uma boa casa, extraordinária conta bancária, trabalhe, conquiste, seja milionário, mas compreenda que nada te pertence. Tudo você vai deixar. E outras pessoas, que talvez você nem goste, vai usufruir de tudo que você deu à vida para construir. É aquela história do chofer, do motorista japonês, né? Alguns aqui não conhecem ela, vou encerrar essa tarde falando lá. Havia um homem milionário no Japão.
Trabalhou arduamente, construiu um império. Andava de limusine, tinha um chofé. Uma bela esposa e filhos. Trabalhava 14, 16 horas por dia. O chofé levava ele de manhã e o dia todo para o trabalho, buscava a esposa, seus compromissos, o filho para a escola. E o chofé vivia ali um período muito grande no núcleo familiar, sempre à disposição. Tinha um quarto, uma suíte na mansão do bilionário e cuidava dos veículos do bilionário e fazia tudo. E o bilionário trabalhava. Tinha um grande prédio, um escritório monumental, num dos arranha-céus em Tóquio. E aí, um belo dia, por tanto estresse, trabalho, aquele bilionário desencarnou jovem. Morreu. A esposa entristeceu, mas ficou bilionária. Os filhos tristes, mas ficaram bilionários. E o chofé já conhecido, já integrado no processo da família, passados-se meses e anos, casou com a esposa. Casou-se com a viúva. E andava ali aproveitando a vida com a fortuna do outro, e não precisava trabalhar. Perguntavam para ele, você não trabalhava para fulano, a esposa dele? Ele falou, não, eu nunca trabalhei para ele. Olha, você não era o motorista? Era. Mas você não era o funcionário que trabalhava para eles? Eles não. Ué, mas como isso? Ele falou, não, ele que trabalhava para mim. Ele estava juntando. Agora eu estou aproveitando. Tá bom? Essa é para aqueles que estão apegados na matéria. Tá? Constrói a fortuna, a mulher morre pelo desgaste, a mulher casa, os filhos vão chamar o outro de pai. E o pé de pano, né? Vai dormir na tua cama e aproveitar todo aquele que você juntou. Não tem problema nenhum você juntar. Tá? Tempo atrás, agora, meu filho estava ansioso. Eu falei para ele, sua mulher é muito jovem, viu? Imediatamente ele foi para a chácara. Aí aproximou da mulher, abraçou a mulher, fez café da manhã e foi tomar banho de piscina, plantar, aguar a planta e continuou ganhando dinheiro, só que passou a construir uma maior paz da sua alma. Pronto, tá aí. Mas eu falei sério, brincando mais sério. Falei, sua esposa é jovem. Você vai deixar um patrimônio. Você tem seguro? Você tem seguro? Se você fez seguro, não conte para sua mulher. Você faz o nome dela, que você é o beneficiado. É? Porque se você contar que você tem seguro, meu filho, a hora que vir a TPM dela, ela vai aproveitar. Mas ela vai te passar tanta raiva, mas tanta raiva, que é perigoso você desencarnar. Aí ela vai aproveitar o seguro. Sabe aquela viagem que ela te chamou para fazer? Você não vai, mas ela vai. Sabe aquele dia que ela te chamou para ir sentar numa mesa e tomar uma barca de açaí? E você quis ir para o boteco tomar cerveja? E ela humildemente foi com você? Ela vai com o pé de pano. E eles vão comer um de um lado, eles vão comer de um lado e o outro do outro, e depois cruzar as mãozinhas e entregar um na boca do outro. Está entendendo isso? Então, meu querido, nada te pertence. Aproveita e usa tudo aquilo que Deus te deu. Ganha dinheiro, proporciona uma paz, uma felicidade, mas acredite, aproveita tudo. Aproveita tudo. Como se fosse o último dia da tua vida. Não se escravize a nada. Não use nada que vai diminuir o teu tempo de existência. Fala, mulher, eu não vou beber cerveja mais. O que você vai fazer? Eu vou tomar açaí. Eu vou tomar suco de manga. Né? Eu vou tomar, sabe, Guaraná do Amazonas.
Você está entendendo? Você vai se fortalecer, eu vou fazer caminhada, eu vou malhar, eu vou emagrecer, eu vou me fortalecer. Ai, meu, você está cada vez mais jovem, vou ficar. E você não cuida não, minha filha. Se você morrer, eu vou arrumar duas vezes mais nova que você. Aí a mulher já assusta, ela já arruma o cabelo, ela já maquia, ela já melhora, ela malha, ela já quer ficar durinha. Tem algumas coisas que não tem jeito mais. Fala, minha filha, eu ajudo você a pagar, vamos lá, pagar uma recachutagem aí na lanternagem, né? Entendeu? Mas nunca perca o respeito, o carinho e a felicidade, o amor no coração. Isso é o maior patrimônio. Mas se a sua mulher tiver só aquele dentinho de segurar jabuticaba, olhe para ela e fala, minha Angelina Jolie, você é maravilhosa. Eu amo você. Me beija do lado de cá para não me machucar com o seu dentinho. Está compreendendo isso? Não importa. Porque o amor é no coração, não é na aparência. O amor é cuidar um do outro, fazer o outro feliz. Isso é o que você possui. Isso é a verdadeira propriedade. Amém? Amém. Olha, esse diagnóstico do médico de não poder trabalhar, não vai nesse diagnóstico não, tá, querido? Porque isso aí mata também. Você não pode se estressar. Nós não nascemos para ficar parados. Você parar, você morre, você adoece. Só que você tem que modificar suas atitudes e modificar, talvez, até a forma que você trabalha, mas é não estressar. É aqui, ó. É não materializar os seus sentimentos. É isso que mata. Trabalho, Jesus disse assim, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Entendeu? Jesus trabalha todos os dias, Deus trabalha todos os dias. Cada vez que a gente trabalha, a gente rejuvenesce e fortalece. Cada um na sua compreensão e na condição do trabalho que seu corpo permite. Agora aqui, quando você pega o seu trabalho e materializa seus sentimentos, como sua posse, perde tudo. Isso é igual você pôr a mão dentro da água e apertar ela. Você vai segurar alguma água? Não. Mas se você ficar com a mão aberta, você terá a água toda aqui, ó. Tá aqui. Mas se você fechar, não fica nada. Entende isso? Vamos fechar nossos olhos? Obrigado, Senhor, por esta tarde fantástica. Por teus ensinamentos tão sublimes. Obrigado, Senhor, por esta casa de amor. Pelos anjos amigos que descem dos céus e derramam na terra as tuas bênçãos de paz, de esperança e felicidade, de esclarecimento e verdade. Obrigado, Senhor, pela dor que nos trouxe a esse templo de verdade. Que possamos retornar, renascidos, esperançosos, transformados, assim como Saulo transformou-se no apóstolo de Cristo em Paulo de Tarso. E possamos encontrar o caminho sobremodo excelente de amar, de servir e de perdoar. Em tuas mãos, amado, entregamos nossas vidas. Sobre a luz abençoada do teu amor oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, fique em nós, hoje e sempre, e Deus seja louvado, que assim seja. Agradeço do fundo do coração a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu ou feriu o seu coração. Que a paz de Cristo esteja em nós e que a paz de Cristo te acompanhe de retorno ao teu lar. Que Deus seja louvado. Amém? Amém.